Bom, gente, eu estou aqui em Palmas, Tocantins. Aqui ao fundo está a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Um local que já abrigou muito bandido aqui dentro, viu? E para me contar uma história dessas aqui, teve gente que se livrou da cadeia justamente por se tornar deputado estadual. Eu estou aqui com a famosa cartilha da máfia do boi. Essa cartilhazinha foi me deixada por uma pessoa que já faleceu e os familiares resolveram me entregar. Ela conta a história de um golpe muito grande que o deputado Fabião Gomes deu na Secretaria da Fazenda na época que ele era delegado fiscal lá em Aguiarnópolis, na divisa com o Maranhão. E eu vou ler aqui um pouco da história. Como eu tenho contado um pouco da história política de Tocantinópolis, esse fato aqui não pode deixar em branco, até porque, bem como o próprio deputado aniversariou esses dias, nós também não podemos esquecer o aniversário de 32 anos dessa máfia do boi, a famosa máfia do boi. Então eu vou ler aqui para vocês, ó. Fabião Gomes de Souza, brasileiro, casado, funcionário público estadual, alfabetizado, natural de Tocantinópolis, Tocantins, nascido aos 19/7/59, filho de Salustiano Gomes de Souza e de Matilde Martins de Souza, residente na Rua do Dergo, sem número, setor aeroporto nesta cidade. O inquérito policial número 1691, instaurado em 21/3/1991, composto de 3 volumes, incluindo o inquérito número 005/91 e mais um volume em apenso, além do inquérito número 039 de 20/4/90, até esta data informam a ocorrência de vários crimes praticados pelos denunciados, seja em grupo ou individualmente. A notícia inicial da prática criminal foi dada através do ofício número 044 de 19/3/91 do secretário da Fazenda, folhas 5. Daí sucederam-se diligências policiais que culminaram na identificação dos supracitados como um grupo de servidores do Estado que ficou conhecido por Máfia do Boi. Há vários meses, quiçá não anos, os denunciados, ora mediante preenchimento com calçamento de notas fiscais autênticas, ora através do preenchimento de notas fiscais falsas e outros documentos, nesta cidade, no município de Nazaré, Araguaína, Ananás, etc., são responsáveis pela passagem irregular de produtos, gado, no posto fiscal do Estreito, Tocantins, aponderando-se ou desviando dinheiro público que deveriam ter sido recolhidos à Fazenda Estadual. O primeiro denunciado, então, na condição de delegado regional da Receita nesta cidade, requisitava oficialmente blocos de notas fiscais GR3 e GT11, das coletorias sob sua circunscrição, Tocantinópolis, Nazaré, Ananás, etc., no que era atendido pelos respectivos responsáveis do posto ou coletorias. Os beneficiários da operação, em tese, seriam alguns fazendeiros cadastrados ou não, já que alguns documentos registram nomes de firmas de pessoas que jamais teriam realizado qualquer tipo de negócio, sendo que no primeiro caso, aqueles que nada tinham conhecimento. Daí a dificuldade em se identificar as pessoas jurídicas reais beneficiárias. A ação do primeiro nominado tinha ramificações passadas, presentes e futuras, seja com sua participação direta nas ações ou mesmo por condescendência, sabendo do procedimento irregular dos seus companheiros, sem que tomasse atitude alguma, na qualidade de funcionário público. Além do mais, deixou de praticar ato de ofício, ao negar posse a Fernanda Novaes Medrado Santos, oficialmente designada no dia 3/1/91, folhas 78, Portaria 004/91, CTE, a responder pela supervisão especial do posto fiscal do Estreito. No dia 16/2/91, também no posto fiscal de Estreito, Fernando Novaes Medrado Santos reteve as notas fiscais de produtor de números 026786 e 026787, folhas 76 e 77, com as carretas respectivas, já que havia ele constatado a falta de autenticação das mesmas. No dia seguinte, após a passagem de Fabião por ali, o então coletor de Nazaré, Francisco de Assis, lá esteve, dizendo que tais documentos eram idôneos e, em consequência, lavrou de próprio punho a declaração de folhas 80, liberatório das carretas e dos produtos gado. Francisco de Assis, quarto denunciado, confessou haver calçado referidas notas. A primeira via das 2 notas citadas foi preenchida, cada uma com 19 cabeças de boi gordo, e nas demais vias colocou 6 bezerras sobre ano. Nota fiscal 026786, folhas 95, quarta via. E 10 bezerras até 18 meses. Nota fiscal 026787, folhas 94, quarta via. De cuja operação resultou na apropriação de 3 milhões de reais para ele mesmo. As notas fiscais em questão não foram perfuradas, por um lapso de esquecimento de Fabião, e a dita declaração foi assinada por Francisco, segundo a orientação também de Fabião. A partir do dia 27/2/91, por 3 vezes, Fabião requisitou ao então responsável pela coletoria de Ananás, folhas 111, algumas notas fiscais de produtor e GR3, as quais foram preenchidas como diferimento, ou seja, com recolhimento de taxas de serviço com importância mínimas. As notas fiscais de números 084901 a 084915 e as GR números 22
2001 a 22-20-030. Já haviam sido remetidas ao delegado regional no dia 15 de 2 de 91. Folhas 135, 143, volume 1 e 56/62, volume 2. Certo dia do mês de maio de 1990, fulano de tal foi convidado por Beltrano de tal a entrar numa parada fácil. E este lhe explicou, bastava colocar na primeira via da nota fiscal um produto de maior incidência e nas demais, produto não tributado ou de majoração inferior. No dia seguinte à ligação, o professor, na mesma forma acima, preencheu 2 notas fiscais juntamente com o então também fiscal Márcio de Tal, as quais foram passadas por pessoa não identificada, mas a operação rendeu-lhes uma pequena quantia. Posteriormente, quando o testa de ferro Tal tirava plantão com o também denunciado Gilmar de Tal, aquele deu 2 notas fiscais em branco para este, apenas a primeira e terceira vias, destinatário e transportador, respectivamente. As demais vias Raimundo de Tal preencheu com dados falsos de produtores inexistentes e com outro produto de menor tributação. Quanto às vias que ficaram com Gilmar de Tal, foram preenchidas com vaca gorda, e ele mesmo aponderou-se do tributo. Depois do ocorrido, novamente, o fiscal fulano de Tal pediu a P de Tal que preenchesse 3 notas fiscais de produtor, atendendo ele o pedido, sabedor de que tais documentos e vantagens seriam do mesmo fulano de Tal e do denunciado Rui de Tal. Os documentos e as carretas transportadoras do produto foram apreendidas pelo fiscal Gilmar, mas depois liberadas por Fabion. Antônio de Tal, a pedido de Fabion Gomes, seu superior hierárquico, preencheu as notas fiscais de número 073, 74, 07367 e 07446, folhas 177 e 179, de origem ignorada, as quais, embora com o produto boi gordo, foram calçadas com produtos desconhecidos e nomes falsos. Quando da operação, Antônio de Tal recebia um telefonema para identificar o motorista da carreta, o qual trazia a quantia de 50% do valor do real tributo devido, já que a outra parte era para o comprador do boi. Como resultado da trama, de cada nota fiscal recebia ele a soma de R$10 mil e o restante passava a Fabion Gomes. Um total de 25 notas fiscais foram calçadas sob a responsabilidade de Antônio de Tal e Gilmar de Tal. E, embora não localizadas em sua totalidade, foram preenchidas de próprio cunho pelo primeiro e fornecidas por Fabion e Francisco de Tal, então coletor de Nazaré. Diante do quadro e das circunstâncias em que se sucederam as ações criminosas, vemos que os denunciados associaram-se para cometer crimes, seja omitindo ou inserindo declaração falsa em documento público com o fim de prejudicar direito, alterando a verdade em prejuízo do Estado, apropriando-se de dinheiro público ou desviando em proveito próprio ou alheio, falsificando o documento público, além de solicitarem ou receberem para si ou para outrem vantagem indevida para deixarem de lançar ou cobrar tributo ou cobrá-los parcialmente e patrocinarem, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se, em todos os casos, da qualidade de funcionário público. Ficou patente ainda que, se não todas as grandes maioria das ações, foram comandadas pelo denunciado, Fabion Gomes, o qual, na qualidade de delegado da Receita, retardou indevidamente a prática de ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Por assim dizer, firmada a competência deste juízo, pelo lugar em que se consumaram as infrações, ou mesmo pelo critério da prevenção, artigo 70 caput e capítulo 3º, parte final do CPP, o Ministério Público vem denunciar. 1. Fabion Gomes de Souza, como incurso nas penas dos artigos 312, 297 e 299 e seu parágrafo único, ambos do Código Penal, e incisos 2 e 3 do artigo da terceira lei 8.137/90, todos combinados com o artigo 288 também do CPB, e mais no artigo 319 do mesmo diploma legal. Requer, após o recebimento e a autuação desta, sejam os denunciados citados para o interrogatório, intimando-se em seguida as testemunhas a seguir, arroladas para serem ouvidas no dia, local e hora designados. Pede deferimento. Tocantinópolis, 25 de outubro de 1991. Rol das testemunhas compromissadas. Artigo 398, caput CPB. Primeiro, Manuel Ferreira de Oliveira, funcionário público estadual, Sadi Batistella, auditor de renda estadual, residente Fernando Novaes Medrado Santos, funcionário público estadual, residente João Ferreira Chaves, agente de fiscalização, residente na rua Dom Arione 371, Tocantinópolis, Tocantins. Quinto, Eurípides Lourenço Melo, agente fiscal de Estreito, residente Domingos Gonçalves de Souza, funcionário público estadual. Sétimo, Pedro Dias da Luz Filho, funcionário público estadual, residente na rua 24 de outubro, número 480, Vanderlândia, Tocantins. Então tá aqui, Estado do Tocantins, ação penal número 1541/96, ela foi restaurada em 96, né? Origem Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, autor Ministério Público, réus, Fabion Gomes de Souza e outros, relator, desembargador Liberato Povo. Ementa, ação penal, questão de ordem, denunciado, detentor de mandato eletivo parlamentar, instauração, autorização da Casa Legislativa deste Estado. Aqui é o seguinte, gente, nessa situação, o Fabion, ele foi feito um inquérito contra ele, mas ele conseguiu se eleger deputado estadual e com isso ele ganhou a prerrogativa de imunidade parlamentar. Então o processo foi se arrastando durante vários e vários anos e o que aconteceu? Ele se manteve no cargo de deputado
os trancos e barrancos, ganha nas eleições, para não ser preso por causa desse processo que deu um prejuízo milionário aos cofres do Estado. E aí ele conseguiu se manter no poder. Quando ele veio sair para ir para a prefeitura de Tocantinópolis, já tinha prescrevido o crime. E em tese começou em 90 o inquérito, e aí você for somar, ele parou em 2011. Em 2011 ele completou 20 anos. Então eu vou ler aqui só o acórdão que foi feito para a gente encerrar a nossa história de hoje. Sendo um dos denunciados detentor de mandato de deputado estadual, a deliberação quanto ao recebimento ou rejeição da denúncia somente é possível após autorização da Assembleia Legislativa, conforme taxativamente preceitua o artigo 21, capítulo 1º da Constituição Estadual. Denúncia, requisitos desatendidos, inépcia, rejeição. Estando a denúncia formulada de forma deficiente, não descrevendo detalhadamente o fato criminoso, dificultando ou mesmo impedindo o sagrado direito constitucional à ampla defesa, impõe-se rejeição em obediência aos termos dos artigos 41 e 43, inciso 3º do Estatuto Processual Penal. Acorda. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de ação penal número 1541/96, figurando como autor o Ministério Público e réus Fabião Gomes de Souza e outros, acordam os componentes do Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, por maioria, e nos termos do voto divergente do ilustre desembargador Amado Silton, deliberar sobre o recebimento ou rejeição de denúncia em relação ao denunciado Fabião Gomes de Souza, somente após autorização da Assembleia Legislativa deste Estado para instauração de ação penal, em virtude de o mesmo ser detentor de mandato de deputado estadual, cujo posicionamento foi acompanhado pelo desembargador Antônio Félix, que refluiu de seu voto anterior em relação ao suprarreferido acusado e o juiz Bernardino Luiz. O digno desembargador Amado Silton votou pelo recebimento da peça acusatória para ulterior prosseguimento da ação contra os denunciados, excepcionando o deputado estadual Fabião Gomes de Souza, cujo feito prosseguirá somente após autorização expressa da Assembleia Legislativa do Estado, sendo acompanhado pelo juiz Bernardino Luiz. O douto desembargador José Neves se deu por impedido por motivo de fórum íntimo. A Procuradoria-Geral da Justiça foi representada pelo doutor José Maria da Silva Júnior, ilustre procurador da Justiça. Palmas, 20 de novembro de 1997. Então, ainda tem aqui o último despacho que eu vou ler para a gente encerrar a história de hoje, muito longa. Despacho. O acordo que transitou em julgado para ambas as partes não pode ser alterado por um simples pedido dirigido ao relator. Sendo um dos denunciados detentor de mandato de deputado estadual, a deliberação quanto ao recebimento ou rejeição da denúncia somente é possível após autorização da Assembleia Legislativa, conforme taxativamente preceitua artigo 21, capítulo 1º da Constituição Estadual, de folhas 941 e 943. Posto isso, extraindo-se cópia da denúncia do acórdão e do presente despacho, oficial, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, para que a Casa forneça licença de processamento criminal do deputado Fabião Gomes de Souza para que o Tribunal Pleno possa analisar seu pedido de rejeição da denúncia. Providencie Gabinete da Presidência em Palmas aos 17 dias do mês de setembro de 1998. Desembargador João Alves da Costa, presidente. Então, o processo ficou por isso mesmo, porque, logicamente, os deputados não aceitaram que ele fosse processado, e aí o cara se livrou depois de dar um golpe milionário no estado do Tocantins. Aí vocês imaginam de onde é que vem um pouco do recurso dele, né? Roubou do Estado, pegou o dinheiro, se elegeu deputado para não acontecer nada. E até hoje ele vem se escondendo aqui dentro dessa Casa de Leis, como eu falei no início, até porque, enquanto ele for deputado, ele não vai responder por esses crimes. Inclusive, ele está aí aguardando o resultado do STF para ele poder novamente sair candidato a deputado estadual, buscando o 7º mandato, porque ele foi condenado esses dias por ato de improbidade no caso da licitação daqueles caminhões de lixo que estavam no nome de um ex-sogro da filha dele. Então tá aí, vereador Roberlan Coquim, diretamente de Palmas, para contar mais essa história da política de Tocantinópolis, uma história vergonhosa. Mas tem gente que gosta dessa banda de prata, dessa palhaçada. Muito obrigado, viu?